Bom, Joyce, essa é uma live para mim muito especial, muito importante. As pessoas vão começar a entrar, elas entram aos pouquinhos, né? Elas timidamente começam, tá alguma coisa aqui em direto, deixa eu verificar se é bacana. Uhum. Mas para mim é muito especial porque duas coisas. Primeiro, porque a gente está falando sobre questões de acessibilidade, e eu acho que a gente vai discutir bastante isso hoje, né? Até que ponto a gente pode conseguir fazer com que todo o nosso dizer seja acessível, né? E Sim. também hoje é o aniversário da minha filha. Ei. Parabéns para ela. Fazendo 11 anos, Joyce. 11 aninhos. Que Nossa, parece beleza. que foi. Bom, As crianças vamos crescem começar muito rápido, né? muito, muito rápido. Vamos começar. Primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você é uma pessoa muito atarefada. Eu acho que quem pôde ler a postagem que a gente colocou ontem verificou que você é uma mulher que faz milhões de coisas. Depois a gente fala mais sobre isso. Quero agradecer a Ingrid por estar fazendo aqui a nossa interpretação, né, da nossa linguagem para Libras. Obrigada, Ingrid. Aceitou em cima da hora, porque você é um anjo. É. E justamente a Aí, gente vai comentar um pouco sobre essas questões. E você que está assistindo, você vai apertando nesse coraçãozinho, se você vai curtir a nossa conversa, para chamar mais pessoas. Quanto mais coraçõezinhos circular por aqui, mais as pessoas vão receber o alerta de que a gente começou a conversar. Joyce, a gente não apresenta ninguém aqui no Empoderamento de Quinta. A gente deixa a pessoa se apresentar com as características e as qualidades, as principais coisas que ela quer colocar, né? Então, a minha primeira pergunta sempre é: quem é a pessoa? Então, para ti vai ser: quem é a Joyce? Quem é a Joyce humana, pesquisadora? Fala um pouco pra gente. claro, com certeza. Bom, antes de eu responder essa pergunta, eu vou retribuir, né, o agradecimento. Eu acho que quando você me fez esse convite, eu fiquei muito feliz, porque eu acompanhei desde o início, né, a, a, a criação desse quadro. Eu achei incrível o nome, inclusive, achei um nome muito forte, potente, né? O empoderamento de quinta e essa sutileza do de quinta também, eu achei uma sacada incrível. E daí, quando vi a proposta e fui acompanhando, né, as semanas, as quintas-feiras e os convidados, falei, uau, que delícia. E aí, na sequência, você me fez esse convite, eu me senti muito lisonjeada de estar aqui hoje, de participar desse quadro. Então, muitíssimo obrigada. Agradeço também muitíssimo a Itiara. Itiara é um anjo que, Tiara, assim... desculpa, eu chamo Ingrid, não sei de onde é esse nome. Tudo bem. Tiara, obrigada. A Itiara, por fazer a interpretação, a gente acha que realmente é muito importante, né, ter Libras, afinal de contas, a gente vai falar sobre, então não poderia ser diferente. Então, obrigada, né, Itiara, por estar aqui. E eu estou vendo que nós temos aqui vários colegas surdos já entraram, e eu não sei se ainda estão assistindo, mas que entraram e que eu fiquei super feliz. Então, mais uma vez, o que justifica, né? Você aqui, Tiara. Então, obrigada, viu? Eu vou falar, mas você vai ser também uma atração do dia, porque com certeza algumas pessoas que estarão assistindo ou que vão ter acesso a esse conteúdo posteriormente e que não necessariamente sabem Libras e que consomem desse produto que a gente faz, né, que é a interpretação, mas que vão ter acesso à língua e que vão ver ela no seu pleno uso e funcionamento. Então, acho que isso também é uma questão, para além da acessibilidade, é uma questão de visibilidade da língua, né? Então, é muito importante ter sempre, né, isso nas lives, enfim. E aí, respondendo a sua pergunta, quem é a Joyce, né? Meu Deus.
É uma pergunta bastante complexa, porque eu sou uma pessoa muito complexa. Então, eu acho que isso meio que já começa a responder, né? Dentro dessa minha complexidade, a Joyce é uma pessoa muito humana, muito amiga, muito carismática, que ama viver a vida, que ama curtir com os seus, né? Com seus familiares, com seus amigos, com seus pares, enfim. Mas que também ama estar na sua própria companhia, né? A Joyce é uma pessoa também que gosta muito da sua própria companhia, de ter o seu cantinho, de ter o seu espaço, porque é lá onde eu penso, onde eu maturo algumas ideias, é onde eu produzo, é onde eu descanso, enfim. E onde eu trabalho, né? Porque por conta da pandemia acabou virando o meu espaço de trabalho, além de ser o meu espaço de moradia. A Joyce... essa Joyce humana eu conheço essa Joyce que adora tirar umas férias e esfregar na nossa cara que tá num lugar lindo. Essa Joyce é muito maravilhosa. E a Joyce pesquisadora? Como é que ela é? A Joyce pesquisadora entrou na pesquisa meio que assim, né? Tipo, bora, né? Apesar de... Acho que para falar do meu hoje, é importante eu retomar um ontem, né? Assim, até para entender um pouquinho desse percurso. Mas eu sempre tive em mente trabalhar com alguma coisa que envolvesse estudo, que envolvesse pesquisa. Eu não tinha isso muito claro, até porque na minha família eu não tinha muita referência acadêmica, né? Eu não tinha referências de pessoas que frequentavam esse espaço para que elas pudessem me dizer, olha, é legal a academia, é legal você fazer faculdade, você fazer uma pós, você entrar nesse universo. Então eu não tinha esse referencial familiar. Inclusive hoje, da minha família, considerando assim, tios, primos, né? Eu sou a única que tem aí uma graduação e que tem uma continuação, né, para além da graduação. E que gosta disso. Eu pego muito no pé dos meus primos, por exemplo. Vocês precisam estudar, vocês precisam... Mas isso tem que vir da gente também, né? A gente não tem que nada. A gente tem que gostar primeiro disso. Então é uma coisa que eu sempre gostei. Mas eu não sabia nomear, eu não sabia o que fazer. Joyce, só um pouquinho. Eu acho que o teu fone tá dando Será? Coisa. Acho que agora melhorou. Acho que é porque você tava pegando no cabo e tava fazendo uma interferência. Sim. Ainda tá. O que você acha de a gente tentar sem o fone? Pode ser. Pera lá. Desculpa te cortar, porque tava tão interessante que eu quero que todo mundo ouça. Melhorou? Tava ficando... Melhorou. Tá, então vamos lá. E aí, eu sabia que eu queria estudar, que eu queria, sei lá, trabalhar com isso, mas eu não sabia o que fazer exatamente, né? Para onde ir. E aí, eu acabei descobrindo qual seria essa trajetória necessária. Fui, né, para a graduação, me formei em letras, porque eu trabalho com tradução, né? Eu sou tradutora, eu sou intérprete de Libras português. Então, meu par linguístico de trabalho é a Libras e o português. E aí, por conta disso, acaba sendo um equívoco, na verdade, né? Muitas pessoas que trabalham nessa área acham que eu preciso fazer cursos de Libras, eu preciso me especializar em Libras. Sim, você precisa ter um conhecimento da língua que você vai trabalhar. Mas a gente muitas vezes se esquece do outro par, né? Que a gente também trabalha, que no caso era o português. Então, eu senti uma necessidade de fazer uma graduação que me desse esse embasamento acerca da língua portuguesa. Então, fui estudar letras, né? Na minha formação foi letras em inglês, mas existe também, para quem trabalha com Libras, né? Para quem trabalha com tradução, com interpretação de Libras, existe uma graduação, um bacharelado em tradução e interpretação de Libras, né?
também, num outro nome, o Letras Libras, né? Fazendo aí um paralelo ao Letras Inglês, Letras Espanhol, enfim. Existem Letras Libras, mas a minha formação foi em Letras Inglês. E, terminada a graduação, eu fiquei mais sedenta ainda, né? Falei, eu acho que ainda não tá bom, quero continuar, eu acho que ainda tenho muito que contribuir. E eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Voltando na questão de quem é a Joyce, eu sou uma pessoa muito curiosa e fácil de ser instigada, assim. Fico, não, mas pera, isso daqui... Enfim, e isso foi me motivando a continuar os estudos, que foi onde eu me inscrevi, né, para fazer o mestrado. Fiz o meu mestrado na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, onde tivemos o prazer e a oportunidade de nos conhecer, né? Então, fui fazer o mestrado na UFSCar e na graduação me recordo muito nitidamente que de todas as disciplinas que eu cursei, aquela que mais me brilhou os olhos durante toda a graduação foram as disciplinas envolvendo a linguística, né? Então, a linguística era uma coisa que me brilhava muito os olhos. E eu já trabalhava com Libras, então aquilo fazia muito sentido para mim. Enquanto para algumas colegas era uma incógnita, gente, mas não faz sentido, como assim? Como que isso funciona? Porque elas não tinham essa dimensão do funcionamento da língua. A gente nunca para pensar sobre a língua, né? A gente fala e simplesmente faz uso dela. Mas quando você... Na verdade, a gente pensa muito sobre língua e linguagem, mas inconscientemente. A gente não se pega pensando nisso, né? Exatamente. E aí, para mim, fazia muito sentido a linguística, porque tudo que eu aprendia, eu relacionava com Libras, eu falava, caramba, então é isso, é esse o nome. E aquilo, para mim, foi uma descoberta incrível. E aí, quando eu terminei a graduação, eu falei, gente, é a linguística, não tem outra área, não tem outro caminho senão a linguística. Então, fui fazer mestrado em linguística. E uma coisa que me chamava muita atenção em relação à pesquisa, né? Muita coisa me chama atenção, na verdade. Eu falo que eu precisava ter pelo menos umas 50 vidas, assim, que era para eu dar conta de pesquisar tudo que eu tenho vontade de pesquisar. E 50 vidas sem esse tanto de trabalho que eu tenho, porque daí sim daria para eu fazer esse tanto de pesquisa que eu queria, né? Mas a lexicografia foi um campo que me tocou muito. Falando não em termos técnicos, né? O que é isso, lexicografia, a grosso modo? Não. A grosso modo, é a ciência, né? Para alguns ciência, para alguns uma teoria, para alguns uma prática, enfim, vai depender muito da filiação teórica a qual você se ampara, mas a grosso modo, a lexicografia ela trabalha, né? O objeto de estudo da lexicografia são os dicionários, são os glossários, são os vocabulários, ou seja, todo aquele material que se dedica ao registro do léxico de uma língua, né? Então, esse era um campo que me interessava bastante em relação à pesquisa, né? Iti, deixa eu te ajudar aqui. Lexicografia. Ai, que linda! Lexicografia. E aí, e essa lexicografia surgiu na minha vida há muito tempo atrás. E eu não tinha me dado conta disso. Olha que interessante. Conta pra gente como. Esses dias, eu refleti sobre isso recentemente. E daí eu falei assim, gente, tá aí essa paixão pelo dicionário. Quando os meus primeiros contatos com a língua de sinais, óbvio que foram com surdos, né? Eu aprendi ainda assim, meio que na imersão mesmo, né? Então, a partir do contato com pessoas surdas, eu fui aprendendo a língua. Mas um grande suporte que eu tive foi por meio de dicionário, né? Eu me lembro que teve uma surda que me emprestou, na época, um dicionário que ela tinha, e falou assim, eu acho que isso daqui pode te ajudar. Aí eu peguei e comecei a folhear e entender aquele material. E ver que aquele material era riquíssimo e poderia me ajudar muito. Então, eu aprendi também a língua
por meio de um material que foi produzido a partir dos conhecimentos, da teoria, da prática, desse campo que se chama lexicografia, né? Então, Que eu bonito, acho Joyce. isso muito... Sim, sim. Então, ela teve um significado muito grande na minha vida e eu acredito muito que os dicionários, eles tendem a contribuir ainda, né, e bastante com o ensino de línguas, né? Se a gente for pensar neste contexto, com o ensino da Libras como segunda língua para pessoas ouvintes, ou até mesmo com o ensino da Libras como primeira língua para as pessoas surdas, o ensino do português como segunda língua para as pessoas surdas, o uso para tradutores, né? Então, para fins de tradução, você tem um... Então, eu enxergo nesse campo um potencial muito grande de pesquisa, de exploração. Então, a Joyce pesquisadora tem se dedicado a esse campo. E agora, recentemente, pensando na continuação, né, para um doutorado aí, futuramente, se Deus quiser, pretendo enveredar aí para a linguística de corpos, né? Trabalhando com corpos, com corpora em libras, com a organização desse corpus, com a exploração desse corpus, enfim, e de ferramentas computacionais, né, que nos permita trabalhar com corpos em libras, enfim. Mas não esquecendo, é claro, coragem, da fotografia, né? É muita coragem, porque a gente não tem nem pesquisa falando muito disso no Brasil, por exemplo, né? Então... Só quebrando um pouquinho, Joyce, peço desculpa logo, porque o meu vizinho daqui da frente resolveu agora, no frio, chovendo, ele resolveu cortar grama. Eu não sei se tá dando pra ouvir, mas tá um barulho horrível lá embaixo. Deixa eu até dar uma olhada. Gente, não. Tô falando mal do vizinho, não. Estão limpando Deixa eu mostrar pra vocês verem rapidinho. Estão fazendo a limpeza das folhas. E faz um barulho terrível. Eu pensei que eu tava achando estranho. Eu falei, meu Deus, esse vizinho tá cortando grama agora, no frio, na chuva. Aí são 2h30 da tarde, né? Quase. Acho que nós estamos a Então, são quase 2h30. Eu acho que tudo que você fala, eu acho que você pode voltar o seu fone, Joyce, que eu acho que não é o seu fone, não. Eu acho que é o da... Desculpa, eu esqueci o Itiara. Eu não sei porque estou com Indianara na cabeça. Não sei. Itiara, eu acho que talvez seja o fone da Itiara que tá dando algum... Na hora que bate, aí tá dando... Deixa eu ver aqui. Isso. Tá bom. Isso, melhora bastante. Eu queria Deixa eu algumas coisas aqui de fone. Quer que eu pegue o outro? Talvez você possa só colocar no mudo. Tem um microfonezinho e aí você coloca no mudo, que aí a gente não... Dá pra ouvir bem? Tá. Perfeito. Tá bom. Ok. Eu quero tirar um pouco das coisas que você falou, Joyce, porque eu acho muito importante. A gente hoje está falando de acessibilidade, né? E especialmente da linguagem de sinais, né? Da Libras e tudo. Mas acho que você traz uma coisa no teu relato de ingresso na academia que é muito importante. Que é muito importante que a gente fale, né? Primeiro você traz que você não tinha referência. Eu acho que isso é muito impactante para quem, por exemplo, sempre teve referências. Eu fico pensando, por exemplo, na minha filha, Joyce. A minha filha, ela tem um pai doutor e uma mãe doutora agora em linguística, né? Um pai doutor em física e uma mãe doutora em linguística. Para ela, a academia sempre foi uma referência. Para ela,
ela já está construindo a vida dela pensando no que ela vai fazer na faculdade, o que, que ela vai seguir na vida acadêmica. Sim. Para mim, assim como para você, não. Eu também, assim, apesar do meu irmão ter feito faculdade antes de mim, mas ele ingressou, né, na vida não acadêmica logo no início. Então, a primeira pessoa da minha família, do meu núcleo familiar, a ingressar na vida acadêmica fui eu. Só que eu acho que eu já tinha uma referência, que era o meu irmão. Querendo ou não, ele desbravou esse caminho. Quando você traz assim, eu não tinha nenhuma referência, eu fui a primeira da minha família a entrar nesse espaço. Eu acho que isso precisa ser muito marcado, porque infelizmente ainda é uma realidade muito grande. Ainda é uma realidade muito grande. A gente vê o espaço da academia sendo ocupado majoritariamente por pessoas que vêm de uma determinada classe social, que tem uma determinada cor, Sim. que tem determinado estilo de cabelo, uma cultura, né? Que se propõe uma cultura culta. E a gente é de outro campo, né? A gente é da periferia, a gente não veio de uma classe privilegiada. E quando eu olho para você e para mim, a gente percebe que quanto mais preta a cor, a gente sabe que mais o preconceito ele é violento, né? Uhum. Eu falo para todo mundo, acho que eu falei na primeira live, que eu nunca tinha me sentido negra no Brasil, né? Eu sempre me senti indígena, porque em todos os cantos que eu fui para fora do Amazonas, todo mundo quis marcar isso de forma muito estereotipada e às vezes até violenta, né? Falando sobre essas questões do Amazonas, da região norte. Ah, você é índia, mas não é aquele índio de respeito aos povos ancestrais. É aquele índio tipo, ah, você é índia? Como assim você está fazendo doutorado? Então, eu ouvia muito isso. Mas como negra, não. Né? Como uma pessoa de pele não branca, eu nunca tinha me sentido assim. Eu pisei aqui na Alemanha, a primeira coisa que eu me senti foi negra. A primeira coisa que eu senti foi isso. Então, marcaram, e eu acho muito bonito que a Conceição Evaristo mostra, que ela fala assim, tem a experiência do corpo negro, do corpo preto, né? E quanto mais preto, mais essa experiência dolorida, que o branco nunca vai sentir. Porque é intransponível essa experiência. Porque não é você que se marca. É o outro que te marca. Sim. E eu acho isso que você traz de uma beleza de relato, porque hoje você, além de ser uma pesquisadora excelente, forte, empoderada, você trabalha com questões de acessibilidade, você trabalha com a língua tentando mostrar exatamente esses confrontos institucionais que, por exemplo, que eu gostaria de falar agora, que é isso, né? A gente vive uma sociedade que não é pensada para pessoas que não estão nesse núcleo que sempre teve o poder. As pessoas que falam, as pessoas que enxergam bem, as pessoas que sempre tiveram estudos, né, dentro dos melhores espaços, as pessoas que têm uma vida econômica privilegiada. Então, tudo é pensado para essas pessoas. Como foi para ti quando entrou na pesquisa para trabalhar com a linguagem, especificamente de Libras, com a língua de Libras? Como foi o impacto de perceber de uma forma mais forte, talvez mais vertical, mais profunda, o quanto é que a nossa sociedade ainda é excludente, não só nas questões de raça, mas também na questão de linguagem? Eu acho que se tem uma relação, se você encontrou alguma relação entre essas dois tipos de exclusão, por exemplo. Eu acho que essas percepções, né, acerca da exclusão, não da exclusão, mas assim, da falta de acesso ou da acessibilidade, isso vem antes do meu ingresso, né, na academia. Eu acho que desde que, a partir dos meus primeiros contatos com surdos, com essa comunidade, com essa realidade, eu já pude perceber, né, o quão
o quanto falta, né, de política pública, o quanto falta de direitos, né, o cumprimento de algumas leis que nós já temos, o quão marginalizados, às vezes, eles estão acerca de toda a demanda, né, de todo um fator social. São várias questões que estão ali, que são implicadas, né? Então, essa percepção ela veio antes mesmo de eu entrar na universidade, antes mesmo de eu entrar para o mestrado, enfim. E aí, eu acho que são duas coisas importantes de comentar aqui, que eu gostaria muito de comentar ainda nessa nossa conversa. Primeiro, olhar a língua de sinais não só enquanto um acesso, né, enquanto uma questão de acessibilidade que vai propiciar esse acesso para as pessoas surdas. Mas a gente também olhar a língua de sinais enquanto língua, enquanto direito linguístico, por exemplo, né? Então, acho que são duas percepções aí distintas e que têm aí implicações também, né, bastante distintas. Então, a minha bandeira, a minha defesa, ela é muito mais pela questão do direito do que pela questão do acesso, né, da acessibilidade, por exemplo. Então, acho que no Brasil, por exemplo, já é lei. Isso, a partir de 2002, nós tivemos aí uma legislação que foi aprovada e que reconhece a língua brasileira de sinais, a Libras, como uma língua, né, como a forma, né, de comunicação e expressão utilizada pelas pessoas surdas do Brasil. E aí, a partir dessa lei, a gente passa a ter um outro discurso, a ter um desdobramento importante e que reverberou em outras legislações que hoje, por exemplo, nos permite ver a Haitiara aqui, nos permite olhar vários cursos de formação, tanto de professores que ensinam a língua, quanto de tradutores e intérpretes que trabalham com essa língua. Hoje nos permite ver, por exemplo, nos cursos de licenciatura, na grade curricular, né, desses cursos de formação de professores, a disciplina de Libras, né, como uma disciplina obrigatória, nos permite pensar um modelo educacional para as pessoas surdas, baseado na perspectiva do bilinguismo. Então, o fato da gente ter uma legislação no país que reconhece essa língua é algo muito importante. E isso traz implicações em todos os âmbitos, né? Inclusive na academia. Então, isso também, por exemplo, chega para nós na universidade como possibilidades de investigação, N possibilidades de investigação, e aí pensando na questão da linguística, né, algo muito interessante. Então, assim, no PPGL, né, no nosso programa, se não me engano, tenho quase certeza disso, mas a minha pesquisa foi a primeira pesquisa do programa envolvendo a língua brasileira de sinais. A primeira pesquisa no campo da linguística, né, num programa de pós-graduação em linguística da universidade que pesquisou língua brasileira de sinais. Então, assim, a gente percebe o quão embrionário ainda, né, são algumas coisas, né, o quanto a gente ainda precisa estar nesses espaços, abrir portas para que outras pessoas se acheguem. Este ano, felizmente, nós temos mais pessoas pesquisando Libras lá no programa, em diferentes linhas de pesquisa. Isso é maravilhoso. Inclusive, sim, inclusive temos estudantes surdos no programa. Isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz de ter isso. Sim, a gente tem atualmente uma mestranda e um doutorando
Então, o PPGL ganhou, né? Eu enxergo isso como um ganho muito grande. Mas pensando de modo geral, a língua brasileira de sinais, ou as línguas de sinais, né? Pensando aí em todas as outras, os outros países, é um campo de investigação muito potente na academia, né? Então, eu acho que precisa, primeiro, pessoas interessadas nessas temáticas, programas interessados em acolher essas investigações e orientadores também interessados. Eu acho que a gente tem explorado tanto, tem chegado num momento que, assim, nós estamos em todas as partes, a gente está dominando, assim, sabe? Eu acho isso muito legal. A gente se aproximar, por exemplo, de discussões de outras línguas, de outras áreas, e buscar entender como funciona isso na língua de sinais. Tem sido muito legal, sabe, esse movimento, Jorce. Enfim, não sei se... Eu acho que a Thalita Nabas falou, eu tô aqui, na hora que você falou, é ela que é a mestranda? Ela é a nossa mestranda do PPGL. Ai, que lindo! Parabéns, Thalita! Pois é. Uma Parabéns. Excelente aluna, é um orgulho, assim. Ser Você intérprete dela e, assim, saber que temos pesquisadores surdos, que temos pesquisadores investigando a língua de sinais na UFSCar. Eu acho que a gente tem, assim, tudo para ser uma potência, né, a longo prazo. Os surdos vão invadir a academia. A Thalita fala isso, eu acho isso fantástico. Tem que invadir mesmo, Thalita. Invadam. Ocupem esse espaço. Ele é de vocês também. Eu acho isso muito bacana. Acho que tu traz uns pontos aqui que eu quero que, se puderes, aprofundar só mais um pouquinho, Joyce. Você fala assim, a partir de 2002 para cá, né, que a língua de sinais, a língua brasileira de sinais é reconhecida como língua, né, antigamente. E é uma luta longínqua, é uma luta grande, longa. Eu dei uma olhadinha, né, eu ia conversar contigo, então eu tinha que ler algumas coisas, eu tinha que saber algumas coisas. E eu percebi, inclusive eu fiz umas perguntas na postagem, que eram perguntas que eu me fiz. Como falei, mesmo em alguns campos, a gente não tendo tantos privilégios durante a infância, a juventude, mas a gente, ao mesmo tempo, é muito privilegiado ainda em outros campos, né? A gente ouve, a gente consegue enxergar, a gente consegue se comunicar pela fala, né, oralidade, através dos sons, e a maior parte das coisas no mundo, ela é acessível pra gente. As coisas, você tem tudo, uma palestra na universidade, entendeu? A maioria das palestras, a maioria das lives, assim, as pessoas não param para pensar, nossa, não tem um intérprete de Libras. Olha, nossa, não, por quê? Porque não é uma necessidade nossa. Então, eu comecei a me perguntar isso, eu falei, nossa, caramba, quanto tempo eu parei para me perguntar isso. Demorou muito. Foi na época que eu estava fazendo doutorado, que aí eu assisti uma belíssima fala produzida pelo CETIUSP, né? É isso o nome? Pelo CETIUS. Isso. E eles falavam justamente disso. Por que a língua de sinais tem que ser considerada uma língua? E por que eles ainda tinham que fincar essa bandeira de que a língua de sinais é uma língua? Eu achei impressionante, porque do lado tinha um pesquisador, um colega meu, que ficava criticando, mas nossa, mas só que isso e aquilo. E eu naquele momento, aquela fala me pegou bastante, como a tua fala me pegou agora. Entende? A gente não para pensar. Porque a gente, como alguém que está no mundo que é feito pra gente, a gente não para pensar em políticas linguísticas. E aí, a minha pergunta para ti por que ainda
assim, na tua opinião, ainda tem se feito uma luta muito grande para fazer com que as instituições, né? A gente está tendo um probleminha aí com algumas instituições que querem ter tem que ter cuidado para falar agora, mas que querem ter esse selo de ciência aberta, de ciência acessível, mas não está fazendo absolutamente nada. Deixa na mão das pessoas que elas façam essa acessibilidade, ou que os intérpretes que estudam, se graduam, fazem especialização, investem dinheiro nisso, que eles trabalhem de graça, por currículo, por um certificado. Então, a gente tem aí uma dissonância muito grande, não só de uma, mas de várias instituições. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque eu sei que tu também é representante, né? Que tens esse caráter representativo na tua vida. E tô falando demais, pode falar. Obrigada pela pergunta. Vou me sentir super à vontade para responder. Bom, pode. Primeiramente, acho que a gente precisa entender que o que a gente vive hoje nada mais esse olhar, ele ainda ele me soa muito assistencialista, né? Assim, pegando um gancho da tua fala, me remete a uma questão assistencialista. E isso tem muito a ver com a história da própria profissão do tradutor e intérprete de língua de sinais. É muito importante frisar isso, porque se a gente for olhar na história, né, do tradutor e intérprete das línguas orais, isso se deu de uma outra forma, né? Mas, considerando esse nosso contexto, historicamente, isso veio de situações, vieram de situações, sobretudo, religiosas, né, onde a gente fazia muito na base do voluntariado para ajudar, porque existia essa necessidade de evangelização, de catequização, né, e para salvar, né, as pessoas surdas também, porque afinal de contas elas também são filhas de Deus. Então existia todo um discurso religioso e uma prática, mas muito pautada no assistencialismo. E isso perdurou por muitos anos. Essa prática ela ainda acontece, mas algumas pessoas não acompanharam o desenrolar das coisas e o desenvolvimento que essas pessoas que atuavam nesses contextos tiveram, que foi um desenvolvimento rumo à profissionalização dessas pessoas, né? Então, a partir da data mencionada, de 2002, por exemplo, eu disse também que nós tivemos vários desdobramentos depois disso. Depois do reconhecimento da língua, a gente teve, por exemplo, um desdobramento de um decreto que acaba tratando da formação, né, do tradutor e intérprete de Libras. Depois, na sequência, a gente tem uma legislação em 2010 que vai reconhecer a profissão, né? Ou seja, nós temos, por lei, o reconhecimento da profissão do tradutor e intérprete, né? A regulamentação dessa profissão, e tudo isso traz um outro movimento, né? Vendo essa pessoa, esse tradutor e intérprete, como um profissional, e não mais como aquele que vai trabalhar na filantropia, no assistencialismo, no voluntariado. Não que essa não seja uma prática. Agora, isso tem muito a ver com várias questões, né, Jorce? Eu acho que a gente poderia listar algumas delas. Para além desse olhar ainda assistencialista, vendo a pessoa que consome ou que depende desse serviço como alguém que... Eu acho que isso também tem muito a ver com prestígio, sabe? Essa é uma palavra que me vem assim em mente agora. Prestígio, status de língua, inclusive, né? Qual o status que a Libras tem hoje no Brasil? Ou que a língua de sinais tem no mundo, se comparada às outras línguas? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar em prestígio, né?
a gente precisa pensar em políticas linguísticas, sobretudo. A gente precisa pensar em direito linguístico. E isso são coisas que só passam na cabeça daqueles que estão imersos naquele contexto. Infelizmente. Isso ainda não é uma realidade e que vem a ser uma questão a ser posta e discutida, pensada e resolvida por pessoas que não estejam ali necessariamente numa demanda que envolva esse tipo de trabalho, que envolva esse tipo de profissional, que envolva essas línguas, a menos que você precise. E é importante também destacar que a acessibilidade ela está para o surdo, mas ela também está para o ouvinte. Então, assim, imagine um evento, eu vivencio muito isso, por exemplo, nas associações, né? Eu participo de uma associação de surdos, na qual atualmente eu sou vice-presidente, mas durante um tempo eu estive à frente dessa gestão. E a gente organizava muito evento. E aí eu pensava assim, a minha vontade era, vamos fazer um evento em Libras. Afinal de contas, essa é uma associação de surdos, para surdos. Então, a língua de prestígio aqui, a língua a ser evidenciada aqui, é a Libras. O português está numa outra instância neste espaço. Só que aí eu penso, quem participa? O quão importante... Joyce? Acho que está tendo um pequeno problema, um pouquinho, vamos esperar. Eu acho que é isso mesmo, Thalita, direito linguístico, infelizmente, né, está atrelado a essa questão de privilégios, de como é que determinadas línguas são valoradas em relação a outras línguas, né? No Brasil, a gente tem mais de 200 línguas faladas, mas só uma é considerada língua oficial. E é muito importante a gente continuar falando sobre essa questão de privilégio linguístico, porque não há empoderamento linguístico, como que a gente está pregando, de alguma forma, eu não gosto dessa palavra pregar, mas como a gente está tentando fazer o objetivo, voltou, mais ou menos. Eu estava terminando de dizer e comentando um pouquinho do que você estava falando, de quanto que a gente tem, de fato, em todos os campos da vida, inclusive na língua, essa questão do privilégio, né? O privilégio, ele sempre bate. O privilégio, ele marca, né? As fronteiras daquilo que está no centro, e daquilo que vira periferia e daquilo que nem periferia né? Que já está lá nas bordas do silenciamento de fato, tal. Como é que as línguas, elas estão também, elas entram nessa relação. E muitas pessoas não param para pensar nisso. Não param para pensar o quanto que a língua, ela pode nos ajudar a compreender essas relações de poder que a gente tem na nossa sociedade, né? Exato. E aí, eu acho que a minha internet falhou bem no momento que eu estava relatando experiências vividas em associações, né? Em que você falou da associação, queria fazer um evento. Isso acontecia frequentemente. E essa era uma questão que a gente discutia entre nós. Vamos fazer em Libras? Não, mas e os ouvintes? E aí, nessa fala que veio de um surdo, eu achei isso muito incrível, porque eles se preocupam com os ouvintes que não sabem Libras. Então, a gente sempre tem que pensar na acessibilidade ao contrário, né? Então, assim, olha, se vamos ter ouvintes que não sabem Libras, a gente então precisa colocar um intérprete para que ele faça da Libras para o português. Assim, a gente torna tudo aquilo acessível para todos, né? Mas esse movimento contrário nem sempre acontece. Mas isso já vem mudando também. Eu vejo que hoje
nós temos aí uma visibilidade muito maior da Libras, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque algumas instituições fazem uso disso para questões de visibilidade mesmo, né? Só para visibilizar, mas não visibilizar a língua, visibilizar o próprio evento, visibilizar a própria instituição, visibilizar pessoas, né? Mas nunca pensando na visibilidade da língua. E aí quando a gente tem esse olhar de visibilidade para o lugar, para a coisa, a gente esquece de visibilizar a língua. E é essa uma distinção importante, né? E que a gente luta pela visibilidade da língua, pela acessibilidade dos surdos, pelo direito linguístico que os surdos têm de fazer uso dessa língua, porque é a língua da qual ele se constitui no mundo, né? E da qual ele se comunica. Você fala uma coisa que é muito importante, que é justamente a visibilidade. Muitos eventos e instituições trazem o intérprete, mas não trazem a temática, não trazem as reflexões. E é justamente naquilo que a gente está falando ainda agora, né, Joyce? Desse privilégio. Nenhum direito de povos periferizados, empobrecidos, racializados, nenhum direito veio do nada. É muita luta. É luta. É muita. É luta atrás de luta. Então, se a língua de sinais hoje é reconhecida como língua, é luta da comunidade surda para que esse reconhecimento fosse feito. Se até hoje a gente ainda não conseguiu, mas está pleiteando. Eu estava lendo uma notícia, né, que fala sobre a PEC 12/2021, se eu não me engano é esse o número, eu não me recordo exatamente, de fazer com que a língua de sinais seja a língua oficial do Brasil, né, a língua brasileira de sinais. A Libras seja esse é segunda outro ponto, né? Porque a gente não tem, apesar de ser uma ideia que muitas pessoas tenham, né? De que a Libras é uma língua oficial, uma segunda língua oficial do Brasil, isso não é uma verdade. A gente não tem a Libras como uma língua oficial ainda, né? Porque na Constituição, né, federal que nós temos, que rege esse país, a língua, o idioma oficial é o português. Apenas o português. Só que a gente tem mais de 200 línguas que são faladas em território nacional, né? E aí a gente fica pensando nesse processo, né? E aí, ao oficializar outra língua, e as outras, né? Eu acho que essa é uma questão polêmica. Importante, mas polêmica. Sim. Porque qual critério a gente utiliza para oficializar uma e não outras? Qual a importância que uma tem, que a outra não tem, entende? Então eu acho que muito tem que ser discutido ainda sobre isso, sobre questões de política linguística, para que a gente possa compreender melhor, mas acho que, enfim, cabe muita discussão. Mas acho interessante esse movimento que está sendo feito de oficialização da Libras. Mas me pergunto a respeito das outras línguas. Quantas línguas indígenas que nós temos, por exemplo, no Brasil, e que também caberiam ser consideradas como oficiais, né? Talvez a gente pensasse no tamanho, né? No tamanho dessa população surda em relação ao tamanho dos falantes de cada língua indígena, talvez tenha um movimento, um peso muito forte para dizer o seguinte: existe uma quantidade muito grande da população surda brasileira e que essa população, ela por muito tempo lhe é denegada, né, lhe é excluída da produção dos saberes, da produção das informações,
justamente porque tudo é promovido para pessoas ouvintes, né? Como a Joyce falou. E eu acho que vai, acho que vai. Vamos ver se a Joyce Sim, eu acho que consegue esse é um voltar. argumento muito importante. Vamos ver se Joyce, tenta sair e entrar de novo, só para a gente já dar um encaminhamento, Tá. para dar um encaminhamento para o fim. Enquanto isso, eu vou conversando com as pessoas. Justamente, a gente conversou hoje com a Joyce. Quem não assistiu desde o início, daqui a pouco, quando a gente terminar, vai ficar salvo no IGTV, tá bom? É só acessar lá, assistir, tomando um cafezinho. Bom dia para quem está entrando agora. Obrigada pelo apoio, por estar aqui com a gente. É muito importante isso. E hoje a gente falou sobre acessibilidade, mas também falou sobre direito linguístico, falou sobre a importância de pensar a língua de sinais como uma língua, né? De fazer eventos que não tragam só os intérpretes, mas que tragam as reflexões dessa língua para o evento, né? Que é o que nos falta bastante. Voltou! Falamos. É assim? Voltei. Voltou. Falamos sobre questão de entrada, ocupação dentro da universidade. Eu acho que você vai gostar de voltar a esse vídeo, a essa conversa, esse bate-papo e ouvir a Joyce, que é uma pesquisadora maravilhosa, de excelência, e uma pessoa, um ser humano lindo, que tô saudades de estar por perto. E Joyce, só para a gente encaminhar para os finalmente, fala um pouquinho sobre o que foi sua pesquisa para a gente. Quem quiser ler a Joyce, a dissertação de mestrado dela é pública, né? É só acessar no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos, que é a UFSCar, PPGL UFSCar. Você coloca lá na plataforma de teses e dissertações o nome da Joyce Cristina Souza e você vai entrar em contato com um texto maravilhoso, que eu já dei uma olhadinha, maravilhoso, gostei muito. Obrigada. Fala um pouquinho desse texto pra gente. Tá. A minha dissertação, ela foi... Eu olhei, né, eu busquei investigar ali os usos e as funções, né, que os dicionários de Libras português, na verdade de português-libras, bilíngues, né, desempenhavam na educação de surdos, sobretudo no ensino, no contexto de ensino de português como segunda língua, né. Então, eu estava interessada em olhar se os dicionários eram considerados ali uma ferramenta, um instrumento utilizado e utilizável em sala de aula para esse contexto de ensino de português para surdos, e quais eram as funções, né, que desempenhadas por esse material. Qual era o potencial pedagógico que um dicionário teria dentro desse contexto. Então, foi uma pesquisa muito gostosa de fazer. Eu tive a oportunidade de contar com a participação de 4 professoras que atuam na rede, né, pública, né, de ensino, com o ensino de português como L2 para surdos, e que colaboraram bastante, né, enquanto participantes aí, relatando, aí, trazendo dados importantíssimos e riquíssimos. E aí o que a gente pôde observar aí de modo geral, mas para quem tiver convite de ler a dissertação, ficou um pouquinho grande, mas vale a pena fazer essa leitura dentro daqueles capítulos que você tem interesse, né? Eu discuto dentro da minha dissertação sobre questões linguísticas da Libras, eu discuto sobre questões da própria lexicografia, trazendo um histórico tanto da lexicografia da língua portuguesa, das línguas orais, quanto da lexicografia da língua de sinais. Então eu trago esse movimento histórico, esse percurso. Também discuto sobre bilinguismo, eu discuto sobre educação bilíngue para surdos, sobre o profissional
Quem é esse professor bilíngue que atua no ensino de português como L2, né, sobre a profissionalização desse profissional, entendendo profissionalização no sentido de aprender, sobretudo empiricamente, né, considerando que a gente não tem aí formações ainda muito consolidadas no sentido do ensino bilíngue e no ensino de português especificamente, e também trabalho com a questão do dicionário, né, do uso. E aí, considerando essa questão do uso, eu discuto um conceito novo, teoricamente, nessa área, que tem a ver com a usabilidade, né, dos dicionários. O quão amigáveis esses dicionários são dos seus usuários, e a percepção, né, e as crenças que esses usuários têm acerca desses dicionários. Então eu inicio uma discussão potente aí, e um campo de investigação que muito me interessa, a partir da perspectiva do usuário. E aí na minha pesquisa de mestrado, o usuário investigado foram os professores, né? Mas os professores me relataram, além das suas experiências e crenças sobre os dicionários, eles também relataram algumas experiências e depoimentos dos seus alunos surdos a respeito dos dicionários. Então foi uma pesquisa bem interessante que já nos mostra alguns caminhos rumo a uma lexicografia da língua de sinais que interessa e que atenda, sobretudo, algumas demandas do seu público, né? Considerando o professor como um público e o aluno surdo como um outro público, e que tem aí necessidades distintas, né, de busca, de informações. Então isso nos ajuda muito a pensar numa lexicografia que seja pedagógica, que seja didática, que atenda às necessidades dos usuários, considerando esse contexto educacional. E lembrando que também nós não temos, pensando no PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático, do Livro do Material Didático, a gente não tem ainda políticas muito claras a respeito, e nem materiais, que atendam a língua brasileira de sinais para esse público, para esse alunado surdo. Então, apesar da gente ter, por exemplo, uma série de dicionários indicados para o português e que são distribuídos nas escolas, a gente não tem de Libras, por exemplo, né? Então, esse estudo também nos possibilitou refletir a respeito dessa lacuna existente no próprio programa e da deficiência de materiais e de dicionários que possam ser usados nesse contexto escolar. Basicamente foi isso. Nossa, a Thalita já falou que já leu, que é muito top, e eu também confio, muito top. Leiam a Joyce, acho que esse é o conselho, leiam cada vez mais pessoas que estejam publicando, produzindo pesquisas que abram a nossa mente, que quebrem paradigmas, que nos apontem caminhos, que a gente tenha uma sociedade mais justa, não necessariamente somente igual. Eu acho que as pessoas pedem muita igualdade, mas esquece que nem todo mundo está saindo do mesmo lugar para ser igual, né? Então a gente tem que, junto com a igualdade, ter a equidade, né? De sair todo mundo do mesmo degrauzinho, né? Ou então, se alguém já estava lá em cima, que a gente possibilite que alguém chegue até essa pessoa, para aí sim a gente pensar em igualdade. Perfeito. Acho que a tua pesquisa traz isso. Ela traz para a gente pensar essa questão. Eu, como discursivista, amo os dicionários, mas aí eu olho com um olhar diferente da lexicografia, mas eu acho um trabalho maravilhoso que a lexicografia faz, a terminologia faz, a gente conversou um pouco com o Jackson sobre isso, com a Gladys, e o quanto que o dicionário ele também pode nos ajudar a ver o que a gente pode e deve quebrar. Eu acho que o dicionário ele pode nos ajudar a isso. O que a gente pode continuar mantendo, mas também o que a gente pode quebrar. Só para lembrar do caso da Anitta, né? Quando ela vai lá e googa
no dicionário do Google patroa e patrão, você verifica um contexto histórico ali naquela designação muito forte. E eu acho que os dicionários, eles nos possibilitam a gente olhar de forma muito mais concreta para como é que a gente concebe a nossa realidade. Eu acho que parabéns, sabe, Joyce? Parabéns mesmo. Obrigada. Você que assistiu até agora, a gente passou. Geralmente, Joyce, eu sempre convido alguém para participar, nem que seja 2, 3 minutinhos, para que a pessoa faça um comentário, uma pergunta. E eu acho que, como essa é a proposta do programa, né, do quadro, a gente vai passar só um pouquinho, tipo 10 minutos, mas eu gostaria de chamar uma pessoa, não sei se vai conseguir aceitar, porque às vezes as pessoas estão assim, ó, seminuas, entendeu? Estão assistindo, estão seminuas. Vamos ver se aceita. Se não aceitar, tudo bem, não tem problema. Eu super entendo. Eu tô chamando, a pessoa da não denegou, da não disse nem que sim, nem que não. Vamos ver se aceita. E enquanto isso, olha só, que linda, que orgulho de você, Joyce, a Natália tá te mandando um oi. Eu queria que tu desse uma fala de quem é representante, de quem é atuante, de quem vive nessa luta também, dando não só visibilidade, né, à questão de quem é intérprete de Libras, mas também a pesquisa em Libras. O que você tem a falar e deixar para essa juventude que pode ter curiosidade de continuar aí nos estudos da linguagem pensando a Libras? Eu acho que a gente está precisando, aquelas assim, vamos vender o nosso peixe, né? Vamos fazer um merchan aqui. Bom, primeiro, gente, é uma delícia, né? É uma delícia pesquisar, aprender e assim, descobrir coisas sobre a língua de sinais. Eu acho que esse é um campo que, nossa, eu sou muito suspeita para falar, né? Sou muito suspeita para falar. Mas eu acho que é um campo que tem muita coisa ainda para ser desbravada, sabe, Joyce? Eu tô assim, eu fico cada vez mais... Eu começo a ler um negócio, eu fico assim, gente, mas peraí, para. Sabe? Então, assim, tem muita coisa para fazer, tem muito estudo para ser realizado. E a gente precisa bastante de mão de obra para isso, né? Mas, para além das pesquisas, eu acho que também nós temos uma demanda muito grande e muitas pessoas vêm se interessado para trabalhar, né? Muita gente me pergunta, Joyce, é difícil aprender Libras? É fácil? Quanto tempo demora para aprender a língua? Como que eu faço para ser intérprete? E acho que esses são questionamentos que a gente sempre recebe, né? Então, direcionando já para isso, o que eu posso dizer? Bom, primeiro, você precisa ter uma consideração e um respeito muito grande pela língua, mas sobretudo por quem é falante dessa língua. E existe uma especificidade muito grande. Não dá para eu falar aqui agora sobre isso, porque isso demandaria uma outra live, mas quando a gente fala de língua, não dá para você não falar de um povo, de uma cultura. Porque a língua e cultura, elas andam assim, muito juntas. E entre a língua e a cultura, você tem uma comunidade que está envolvida, né, diretamente com essa língua e com essa cultura. E eu estou me referindo, né, no caso, ao povo surdo, né, à comunidade surda. E a língua a qual é falada dentro dessa comunidade por esse povo. Então, primeiramente, a gente precisa ter muito respeito e muito cuidado para chegar, né? Uma surda uma vez me disse, em uma entrevista que eu estava fazendo com ela me fez quase um poema, que eu achei muito bonito e eu sempre levo para onde eu vou. E eu queria fechar minha fala dizendo isso, porque eu acho que com isso a gente já conclui a ideia.
Ela me disse assim, em língua de sinais, né? Eu não vou reproduzir em língua de sinais, porque eu não combinei nada com a Itiara, mas eu vou falar em português e eu tenho certeza que ela vai brilhar aí na apresentação em Libras. Essa surda me disse, os ouvintes, quando eles chegam na comunidade surda, eles precisam entender que a comunidade surda é como um território. Um território. E imagina um terreno, quando você entra, quando você chega, você precisa, para sentir a energia desse terreno, todo aquilo que esse terreno tem a te oferecer, para que você consiga absorver melhor, é importante que você entre descalço. Tire os seus sapatos, tire a sua sandalinha da humildade, né? Tire, entre descalço. Porque daí você consegue sentir a terra, você consegue sentir toda a energia, tudo que aquele território tem a te oferecer. Você vai ser consumido, né, por esse ambiente. Eu achei isso muito interessante, porque a gente precisa entrar com respeito. E o ato de tirar, para algumas culturas, o ato de você descalçar, né, você tirar o seu calçado, isso demanda muito respeito. Eu acho que é assim que a gente tem que chegar na pesquisa, é assim que a gente tem que chegar quando a gente está aprendendo a língua, é assim que a gente tem que chegar quando nós não estamos no nosso território, né? Eu estou no território de um outro, e esse outro, ele tem uma trajetória, ele tem uma história que precisa ser levada em consideração e respeitada sempre. Então a gente precisa sempre ter esse ato de respeito, entender sobre quem e para quem nós estamos falando, nos referindo, e fazer isso tudo com muito carinho, sabe? Com muito... eu não estou encontrando nenhuma palavra nesse momento, mas eu acho que o respeito representa muito, sabe? Respeito. E tudo dá certo. Quando você chega com essa humildade, com esse respeito, com esse entendimento, você consegue compreender e aí começam a emergir pesquisas, emergir situações, emergir problemas que te interessam a serem resolvidos, começa a emergir oportunidades, oportunidade de aprender, oportunidade de pesquisar, oportunidade de ter contato. E tudo isso vai do simples ato de descalçar, né? Tirar o calçado e sentir tudo aquilo que aquele ambiente tem para te oferecer. Eu acho que com isso eu fecho assim, né? Respondendo a sua pergunta. Fecha. E fecha fechando, abrindo, na verdade. Nem fecha, fechando. Iríamos a tarde toda aqui. Joyce, eu achei maravilhosa a nossa conversa. Eu tô até emocionada porque falar de língua é sempre muito bonito, ó. Tô colinho. Porque você falou de uma palavra que eu nunca tinha parado. Eu acho que eu aprendi muito com você e eu espero que todos que te assistiram hoje e que vão te assistir depois, eles possam aprender ainda mais, como eu aprendi hoje aqui. E você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é povo. E eu acho que se a gente entende que a Libras é língua, a gente tem que entender que ela tem um povo, né? E esse povo, ele tem uma cultura, ele tem uma crença, ele tem ali as suas próprias construções. Eu não consigo nem mais falar, acho que você falou tudo. Eu só quero te agradecer por ter aceitado o convite, te agradecer por ter estado com a gente. Vocês não sabem, mas, por exemplo, até ontem a gente não tinha ninguém para fazer a interpretação da nossa fala. A Joyce correu atrás hoje, de madrugada praticamente. Então eu te agradeço muito, Itiara, né? Eu te agradeço muito por você ter aceitado, porque eu acho que
esses tipos de coisa que a gente coloca vocês, assim, as pessoas que trabalham com língua, que a gente percebe que não é só uma questão de profissão, mas também é uma questão de respeito pelo que faz e da importância, saber da importância do que faz. Então, eu te agradeço, Tiara, por ter aceitado. E te agradeço, Joyce, pela tua fala linda, cativante, maravilhosa. Obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Podemos empoderar muita gente todas as quintas-feiras, essas falas, com esses temas que você pensa, que você traz, e tem sido muito legal acompanhar, né, essa trajetória super linda que você está construindo. E é isso, eu acho que lacrimejei aqui agora. Eu acho que é isso, sabe? É empoderamento mesmo. A gente está fazendo aqui empoderar outras pessoas, encorajar outras pessoas e trazer, né, para a luz do conhecimento em relação a alguns temas que nem sempre são muito discutidos ou que às vezes ainda estão meio velados e que a gente precisa trazer à tona e falar sobre, né? Muito obrigada. Perfeito. Obrigada. Gente, obrigada. Bom final de quinta-feira para vocês. Bom resto, tarde, noite. Aqui já vai ser final da tarde. Agradeço vocês por terem assistido até agora. Compartilha, curte. Se você gostar, compartilha com quem você acha que está interessado no assunto e com quem não está interessado, porque pode vir a se interessar para ouvir a Joyce. Eu tenho certeza que quando começar a ouvir não vai mais querer parar e vai continuar. Só tenho a agradecer. E um beijão para vocês. Então até... terça-feira vai ter o bate-papo. É porque eu estou fazendo de 15 em 15 dias o bate-papo com jovens linguistas. A gente vai trazer um jovem linguista que eu só anuncio no sábado, no domingo. Um jovem linguista muito interessante, que trabalha também muito nesse mundo do discurso, terminologia, tecnologia, de língua, linguagem, muito, muito interessado. E na próxima semana a gente vai ter mais um Empoderamento de Quinta. Te vejo por aqui. Sim, beijo, com certeza. Joyce. Beijo, Joyce. Beijo, Cheiro, um abraço bem forte. Sinta-se abraçada. Em breve nos veremos, se Deus quiser. Vamos sim. Tchau, e Tiara. Tchau, tchau.